E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo, hoje com cortes dos meus comentários na televisão pública de Angola, do programa Conexão Angola, no canal de notícias, o TPA Notícias, mas eu gostaria de fazer hoje um convite diferente para você que é seguidor aqui do canal. O canal agora está monetizado. Isso significa que você pode se tornar membro do canal e fortalecer o nosso projeto. Além de apoiar com um valor simbólico, você pode ajudar também de outras formas, através do Pix, compartilhando o vídeo, curtindo, comentando, marcando aquela pessoa que gosta de aprender mais sobre geopolítica. Pode marcar também os amigos nos comentários e divulgue o nosso conteúdo, para que cada compartilhamento e cada novo seguidor possa nos dar ainda mais força para que possamos produzir conteúdos cada vez melhores para você, tá bom? Juntos, você sabe que nós somos muito mais fortes. Conto com você. Vamos assistir agora aos cortes do Conexão Angola. Um grande abraço. O nosso muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola no seu canal de notícias na televisão pública de Angola, edição de sábado, 20 de setembro do ano 2025, mais uma reflexão sobre os principais assuntos que marcam a atualidade internacional. No entanto, hoje temos certamente Portugal na agenda da abordagem, no Médio Oriente, França e claramente vamos olhar para a visita de Donald Trump ao Reino Unido. No entanto, começamos já a saudar os nossos fiéis convidados. O Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia. O nosso muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Almeida. E a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Vamos olhar também para a gestão do nosso tempo, por situações alheias à nossa vontade, olhando para a nossa grelha de programação, emissão especial relativamente à Conferência Internacional de Handball Feminino, que decorre na capital do país. No entanto, vamos começar a olhar para Portugal, este contexto de tensão política. Os imigrantes, no entanto, vão manifestando-se em Portugal. Começo por si, Wellington Calazans, como é que olha para esta situação em Portugal? Que impacto social e político? Bem, temos que lembrar alguns fatores, né, sobre essa questão em Portugal, porque é um país que depende muito da imigração, né? E é um país que precisa ver com muito carinho este tema por causa da sua indispensável relação com a comunidade da CPLP. Então, este é um tema extremamente, para todos os países, esse tema é super delicado. Para Portugal, ganha assim um potencial ainda maior de complexidade, porque é um país que até muito recentemente foi, do ponto de vista histórico, colonizador, não é? E que tem na comunidade de língua portuguesa uma alavanca indispensável para a sua economia. Então, essa relação para tratar de imigrante que não for português, ela é um pouco diferente com Portugal. Por isso, é preciso que até mesmo essas manifestações, como foram realizadas aí pela Associação Solidariedade Imigrante, junto ao Parlamento Português, tudo isso também tem que ser visto com algum tipo de atenção especial, porque a soberania portuguesa ela não pode ser ferida também para atender demandas de imigrantes. Então, mas nós estamos não aqui é um diante, assunto... o Wellington permita, estamos diante de uma fragilidade das políticas migratórias lá em Portugal, ou a um outro contexto, ou uma outra interpretação? Não, estamos colhendo os frutos das guerras. E a imigração ocorre na medida em que os países membros da NATO em especial, mas não apenas eles, e a NATO da qual Portugal faz parte, começa a fazer guerras e, de alguma maneira, direta ou indireta, apoiar, vender armas e etc. para guerras em outras regiões. Isso tudo tem implicações diretas na questão da imigração. Natural do ser humano lutar pela vida, lutar pela sobrevivência. E fugir, migrar, às vezes é a última
opção, né? Ninguém quer sair, na verdade, do seu país, todo mundo quer viver bem no lugar onde nasceu, mas essa imposição, através de guerras em especial, faz com que muitas pessoas sejam forçadas a esse tipo de procedimento. E Portugal tem aí essa questão da gestão migratória como algo também perigoso, por causa do próprio Ventura, que está aí anunciando a própria candidatura à presidência da República, não é? Ainda que seja muito precipitado julgar se ele tem ou não condição de chegar ao poder como presidente, a política que ele tenta implementar é desrespeitosa em relação a todos os imigrantes. Mas até que ponto é que desrespeita? Desrespeito porque não atende convenções razoáveis internacionais, desrespeita a condição humana e humanitária em muitos casos, é preconceituoso, seletivo, não é porque o discurso dele para imigrantes é apenas para quem ele vê como um ser inferior, então há aí um ar de superioridade que precisa ser também avaliado de uma maneira muito mais robusta pela sociedade portuguesa, para que não tenhamos réplicas de pequenos ditadores, não é, que são muito duros com imigrantes, mas que são verdadeiros poodles, né, com o sistema neoliberal econômico, que tem sido a grande razão também, a segunda grande razão depois das guerras, para que esse fluxo migratório tenha passado a ser visto como um problema para diversos países europeus. Já para finalizar, então, Wellington, há quem diga que seja esta uma posição de André Ventura como proteção, em gesto de proteção ao próprio país. Isso é o que ele diz, mas não vai ser aplicado, não é? Porque é um discurso populista. Ele identifica demandas através de algoritmos, ou de inquéritos de opinião pública, e cria um discurso para atender demandas, mas na prática ele é mais do mesmo e não vai ser diferente. Na verdade, ele vai conseguir ser pior, porque ele só é isso, é uma pessoa que tem no discurso do ódio a tentativa de atrair simpatizantes, porque as pessoas estão revoltadas, mas a revolta das pessoas não é por causa do imigrante, é por causa da situação socioeconômica. Inclusive, vamos comentar em instantes sobre a França e aquele tema irá ratificar essa minha posição. Certo. Nós continuamos a equilibrar a nossa abordagem temática. Olhamos para a França, o contexto da austeridade, o facto é que o governo e a sociedade continuam neste braço de ferro, a tensão que se impõe, no entanto, olhar para as situações económicas e o profundo desgaste, como se tem dito, da relação existente entre o governo e também a sociedade de Wellington. A Calazans, porquê que continua este momento de austeridade a provocar instabilidade social? Porque a França tenta forçar um modelo que ele é impraticável, que é a democracia sem povo. Então, quando as autoridades trabalham para ignorar as demandas populares e apenas para atender às demandas de um sistema financeiro meramente especulativo, acaba por ignorar as conquistas sociais históricas e também as trabalhistas. O resultado não poderia ser diferente. A França, por não investir no próprio desenvolvimento, optando por alimentar o incansável apetite e insaciável apetite dos bancos e do sistema financeiro especulativo, acabou sendo um país obsoleto do ponto de vista tecnológico, não tem uma alternativa para produzir postos de trabalho imediatamente, tem infraestruturas precárias que carecem de uma verdadeira dedicação, e isso produziria muitos postos de trabalho, não é? Para além de Emmanuel Macron, que é completamente insensível em relação ao povo francês. Nós sabemos que desde os coletes amarelos a França já vinha sofrendo um turbilhão de problemas, passando
pelo período pandêmico que agravou as economias globais, impactando ainda mais a questão socioeconômica francesa, e aí eu volto a mencionar a questão socioeconômica como de extrema relevância, porque também produziu problemas de imigração na França e também a entrada nas guerras. A França perdeu a vaca leiteira do continente africano e, com isso, não tem alternativa. Mas, nesta altura, Wellington, o contexto da austeridade continua a ser um modelo viável ou já está ultrapassado? Nunca foi. Nunca foi. Eu vou aqui lembrar um episódio que é desrespeitoso, mas que reflete esse tipo de percepção. Quando Margaret Thatcher faleceu, houve festa no Reino Unido. Então, você imagina o que é esse sistema neoliberal, que só é bom para apresentadores de TV que falam sobre economia como se fossem números, não é o nosso caso, não é? Aqueles que são dedicados a números, a planilhas de Excel e etc., e que não enxergam pessoas, enxergam percentuais. E aí não tem pessoas, não tem sensibilidade. Então, o modelo neoliberal é aquele que destruiu a Grécia, é o que está destruindo a França, o que está destruindo a Alemanha, o que está destruindo os Estados Unidos da América e todos que acompanharem esse modelo. Inclusive, o Reino Unido também está nesse pacote. A França, agora, acelera o seu processo de decadência porque também abandonou a diplomacia e passou a tentar introduzir um método de neocolonialismo no continente africano através do franco-ceifá e da exploração indevida dos recursos dos países, sem nenhuma contrapartida, apenas exploração pela exploração. Não existia parceria ganha-ganha com a França. Por isso, a França foi expulsa do continente africano e agora não tem alternativa, porque contava com a derrota da Rússia na guerra da Ucrânia para poder dividir a Rússia em 17 países frágeis e poder fazer desses países frágeis o mesmo que fazia no continente africano. A França não tem alternativa que não seja o abandono imediato do neoliberalismo, Luiz. Olhemos para a situação da Palestina, o facto que o presidente Donald Trump e também o primeiro-ministro britânico estão em desacordo relativamente ao que acontece na Palestina. A questão que se impõe ao Wellington Calazans: estamos diante de uma reconfiguração do debate internacional sobre o cenário na Palestina? Olha, o Reino Unido não está tão descolado do que pensa Donald Trump. Na verdade, esse apoio tardio à questão do Estado da Palestina se dá quando praticamente não existe a menor condição de se criar um Estado se não houver uma intervenção militar ou uma punição extremamente dura contra Israel, como um boicote total, né? O que Israel está praticando é pior, mas muito pior do que Adolf Hitler fez na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. E isso em tempos atuais, quando a velocidade da comunicação permite que as imagens nos cheguem em tempo real, nós vemos que a coisa fica realmente vergonhosa para os países ditos civilizados que ignoram e até apoiam esse tipo de prática. É, portanto, um pouco precipitado dizer que o Starmer, a partir dessa postura que se diz contraditória em relação à de Donald Trump, ele seja um autêntico opositor às práticas de Israel, até porque ele, no início de tudo isso, alimentou Benjamin Netanyahu com apoio e com a mentira do direito de Israel se defender, como se em algum momento Israel estivesse sendo ameaçado. Nunca é demais lembrar que o Hamas é uma criação de Israel e que tem sido usado como elemento de sabotagem para qualquer tipo de acordo. Portanto, não é aqui uma questão de Israel contra Hamas, aqui é uma questão de urgência de suspender um genocídio que está em curso. Pessoas estão morrendo à fome ou assassinadas a sangue frio num campo de concentração aberta e de forma cínica, vergonhosa, ainda falam sobre criar um empreendimento imobiliário em Gaza porque já está tudo terraplanado. É tão vergonhoso que acredito que eu já tenha falado tudo sobre o tema aqui, Luiz. Seguimos a olhar para o Médio Oriente, no entanto, esta escalada da violência que está, Wellington Calazans,
a esforçar cada vez mais palestinianos a deslocarem-se para outros países. O destaque sobre a crise humanitária é um facto e também a acusação da Organização das Nações Unidas relativamente ao genocídio. Como olha para este segmento todo? Não é uma acusação, é um reconhecimento de que é certo. genocídio. Aqui não há mais nada que acusar. Está comprovado que há um genocídio, então nós podemos falar isso com a segurança de quem já vinha falando há mais de um ano. O problema aí é o atraso, é o delay, né, das Nações Unidas para reconhecer o que era óbvio. Eu cheguei a chamar isso aqui de holocausto. O professor Almeida, que é meu colega aqui há muito tempo, sabe que eu usei esse termo apenas para chamar a atenção sobre a gravidade do problema naquela oportunidade, no início de tudo isso. Por que é que se demorou a ter esta confirmação, esta informação pública de que é realmente um genocídio? Porque Israel é um erro das Nações Unidas, é um país que foi criado a partir do erro das Nações Unidas de permitir que invasores fossem para uma região sob a alegação religiosa e messiânica de que aquilo era uma terra prometida de um povo abençoado, sei lá como é que eles falam, povo escolhido, é assim que eles chamam. E aí não reconheceu a Palestina, que era dona do território. Com isso, permitiu que a Palestina fosse vista como invasora de um país que foi inventado em 1948. Então, é por isso que a ONU, por vergonha ou por não querer ser vista como a grande artífice desse mal chamado Israel no Médio Oriente, ela retardou tanto, porque ela trabalhou até e até trabalha de alguma maneira para atender demandas de Israel até hoje, né? Agora, com esse reconhecimento do genocídio tardio, né, tenta limpar a própria imagem porque perdeu a utilidade, passou a ser desrespeitado em todo o mundo. As Nações Unidas, ninguém mais... Por exemplo, um exemplo atual, puniu o Irão com sanções de 2015, devolvendo aquelas sanções. China e Rússia imediatamente dizem, não vamos obedecer às Nações Unidas. Ou seja, quem não se respeita não vai ser respeitado. As Nações Unidas perdeu o respeito por si mesma ao permitir que Israel fizesse o que está fazendo contra um povo, contra 2 milhões de seres humanos, tá? E aí ninguém quer mais respeitar as Nações Unidas. Israel nunca respeitou aquele mesmo organismo que criou Israel, não é um país artificial que deveria ter sido criado na Alemanha, não é? Porque foi a Alemanha quem puniu o povo judeu, mas por uma coincidência de haver muito petróleo no Médio Oriente, optaram por essa invasão através da via religiosa. E o resultado não poderia ser diferente. São 75 anos de desrespeito a todos que cercam Israel. Estados Unidos, que defendem... Os Estados Unidos, aí eu vou discordar um pouco do professor Almeida, não é ele quem vai acabar ao abandonar o apoio a Israel, vai acabar com tudo isso. É o seguinte, os Estados Unidos são o exército de Israel. Quem manda na Casa Branca é o lobby sionista que está instalado em Israel, porque a democracia dos Estados Unidos é uma mentira. Quem manda é quem patrocina o candidato vencedor. O lobby sionista percebeu que patrocinando os dois lados vai estar sempre no poder, comanda os Estados Unidos do jeito que deseja. Por isso que chegamos ao genocídio desrespeitoso e com presidentes títeres como Joe Biden e o próprio Donald Trump, que apoiam o genocídio de uma maneira descarada e vergonhosa para todos nós que acreditamos nas relações internacionais e institucionais. Então, os organismos internacionais que foram ocupados por conta desse lobby sionista passaram a trabalhar para defender algo desrespeitoso aos direitos humanos, que é um genocídio. Isso tudo é vergonhoso e não há muito o que acrescentar que não seja o fim imediato das ações de Israel. E tem que ser feito de uma maneira ou de outra. Já que com o diálogo não está indo, tem que ser feito de outra maneira, que é a força. Vamos ver quem vai ter coragem, mas que tem que haver alguma interrupção, tem que haver, porque, caso contrário, estaremos apenas narrando uma tragédia de 2 milhões de mortes. Vamos ao último ponto de análise e reflexão, a guerra na Ucrânia. No entanto, o que se destaca é a contínua baixa que se destaca de forma devastadora. Aqui o governo
russo estima mais de 1,1 milhão as baixas russas desde o início da invasão, enquanto Moscou avança com novas ocupações territoriais. Wellington Calazans, como devemos interpretar estas estimativas de mais baixas de 1 milhão de baixas russas apresentadas, digo, pela Ucrânia? Não, isso é uma grande mentira. A Ucrânia afirmou isso, mas eu trago aqui dados realmente preocupantes em relação à Ucrânia. E é pela troca de corpos e de prisioneiros que nós sabemos quais as partes estão com perdas maiores. Então, foram 1.000 corpos no dia 18 deste mês, não é? Na quinta-feira, 1.000 corpos devolvidos pela Rússia à Ucrânia, e a Rússia recebeu 24. Então, essa proporção, ela é o retrato de uma guerra em que a Rússia sequer precisa de tropas no campo de batalha, porque a Rússia desenvolveu uma guerra eletrônica e domina o espaço aéreo de maneira tal que não precisa expor os seus soldados ao risco do campo de batalha. Estamos falando sobre uma guerra totalmente vencida pela Rússia no terceiro dia. E eu falava isso aqui há muito tempo. Quem domina o espaço aéreo ganha a guerra. A Rússia passou a dominar o espaço aéreo da Ucrânia com 72 horas de guerra. E desde então passou a gerir a guerra ao seu modo, porque viu que seria um negócio lucrativo, porque os países da NATO passaram a comprar esse petróleo e derivados que eles fingem aplicar sanções de maneira indireta, através de intermediários, especialmente a Índia e a Turquia, dando mais lucro ainda à Rússia, especialmente porque houve um aumento do preço do petróleo e derivados em decorrência desta guerra. Então a Rússia passou a ter lucro com esta guerra e não terminou e não termina de maneira rápida, porque a sua economia vai de vento em popa. Se essas baixas fossem verdadeiras, a sociedade russa já teria certamente ido às ruas para tirar Vladimir Putin do poder e não ter reeleito ele com aquela margem de 83% que ele foi reeleito. Não é? Enquanto isso, a Rússia consolida ganhos territoriais significativos, são 33% do território ucraniano sob domínio russo. Isso tudo é o reflexo de uma guerra completamente assimétrica entre Rússia e Ucrânia, que na verdade é uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. Fala-se em pacotes de sanções. No entanto, o 19º pacote de sanções da União Europeia tem efeitos concretos? Olhar para a máquina de guerra russa? Nenhum efeito. Tanto que o apelo de Donald Trump essa semana foi de que a Europa deixasse de comprar petróleo e derivados da Rússia, no lugar de ficar aplicando sanções. Porque é isso que fortalece a economia russa. Isso confirma, inclusive, o que eu falei na minha primeira intervenção sobre o tema. Neste caso, isto é uma pressão apenas diplomática? Não, isso aí é para fazer charme, para dizer ao povo que a Rússia é inimiga e manter essa mentira de que a Rússia vai invadir os outros países, etc. Porque virou um grande negócio para todo mundo. Dizer que vai liberar muito dinheiro para armas, para guerra e etc., sem precisar prestar conta da sociedade, você imagina a festa da corrupção, né? Que está acontecendo nos países da NATO. Mas eu só queria concluir, porque sim. Esse tema ele iria exigir muito mais tempo e nós não temos. Eu queria concluir dizendo o seguinte: a NATO, ela tem alguns países que dominam a tecnologia nuclear. Essa escalada, ela só poderá ter um diferencial se for nivelar o mundo a zero, com uma hecatombe nuclear, porque a Rússia certamente irá revidar caso seja atacada dessa maneira. Mas a obsolescência tecnológica da NATO em relação à Rússia, ela é gritante. E por isso não há como, sem o recurso às armas nucleares, a Rússia perder essa guerra. E mesmo assim, dificilmente iria perder, né?
todos iriam perder caso esse último recurso fosse utilizado, Luiz. Não há armas como a Orishnik da Rússia na parte da NATO. A NATO não tem sistema de defesa capaz de barrar os mísseis hipersônicos da Rússia. Então, o ideal seria que todos ganhassem juízo e passassem a entender que muitas pessoas, especialmente o povo ucraniano, estão sofrendo muito, não só os ucranianos, como também outras pessoas, não só da Europa e Estados Unidos, como de diferentes partes do planeta, porque os reflexos eles são notados em toda a economia global. Vamos ao positivo e o negativo da semana. Começamos com o Wellington Calazans. Wellington. Bem, negativo, eu mantenho a permanência do genocídio de Israel contra o povo da Palestina. Absurdo, não podemos aceitar isso de maneira passiva, de jeito nenhum. É muito ruim ter que comentar sobre a escalada de um genocídio toda semana, como se fôssemos aqui meros narradores de tragédia. E positivo foi uma aplicação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na Faixa de Gaza, em apoio à África do Sul. O Brasil apresentou uma declaração de intervenção no processo nos termos do artigo 63 do Estatuto, o que é uma ação muito importante, ainda que eu considere tardia, mas pelo menos o país em que eu nasci declara o apoio à África do Sul contra Israel nesse genocídio em curso. Muito obrigado, Wellington Calazans, e voltaremos dentro de 7 dias. Eu que agradeço, um grande abraço para você, Luiz, ao professor Almeida e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana. E ao nosso fiel telespectador, fica aqui o compromisso de voltarmos dentro de 7 dias com mais temas da atualidade internacional aqui no seu canal de notícias na Televisão Pública de Angola. Estamos juntos e aquele abraço. Você assistiu aos cortes dos meus comentários no programa Conexão Angola do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola. E eu faço aqui mais uma vez o apelo para que você se torne membro do canal e fortaleça o nosso projeto. Também convide mais pessoas para que possamos aumentar esta corrente aqui, o canal fique cada vez mais forte. Marque os amigos no comentário, mande para o tio do Zap, peça para ele espalhar para todo mundo e vamos divulgar cada vez mais o nosso projeto, tá bom? Eu conto com você no próximo vídeo, um grande abraço. Também temos o Pix que está aí na tela, você pode colaborar com o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.